Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia na meditação desse livro aqui, O Pão Nosso para 365 Dias. Esse livro que estamos nesse propósito, nesse ano todo, todos os dias meditar nesse livro. Lembrando que se você não tem, você pode adquiri-lo pela Aca Center. Eu tenho certeza que cada meditação desses dias do ano que você lê com a gente nesse livro vai te ajudar muito na sua vida espiritual, tá certo? Mas vamos à meditação. O tema do dia de hoje, 2 de março, quinta-feira, para voltar. Diz assim, ó: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, versículo 7. Aí o Bispo Macedo explica o seguinte, muito forte, olha só: para voltar é preciso reconhecer que está desviado da fé consciente. Fé consciente envolve obediência à palavra, fidelidade e amor. Aí diz assim: muitos têm fé, mas não têm compromisso sério com o Senhor. Tratam-no como um amante. Nos apertos oram, sabe quando a pessoa só lembra de Deus na dificuldade? No aperto ela ora. Quando dá vontade, vão à igreja para cumprir uma obrigação. De vez em quando leem a Bíblia, mas a preguiça é tanta que nem meditam. Logo bate o sono e desistem. E quantos que estão nessa situação vão na igreja quando tem vontade, só ora, só lembra de Deus quando passam um edifício, enfim, estão longe de Deus, estão afastados de Deus. Aí diz mais assim, ó: para os filhos de Jacó ele disse: desde os dias de vossos pais desviaste da minha palavra, voltai-vos para mim e eu me voltarei para vós outros. Veja que Deus ele quer se voltar para a gente, para você, para nós. Só que o primeiro passo é nosso. Ele diz: voltai-vos para mim. O primeiro passo é meu. E Deus vai estar de braços abertos para poder me receber no momento que eu me voltar para Ele. Aí o bispo fala assim: como havemos de voltar? Está na Bíblia. Roubará o homem a Deus? Mas vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha só, a lei dos dízimos e ofertas é anterior à lei de Moisés e o Senhor Jesus nunca revogou. Você pode conferir lá em Gênesis 14, 20, onde fala que Abraão ele devolveu o dízimo a Deus, e também em Mateus 23, 23, o Senhor Jesus também fala sobre a fidelidade nos dízimos. Aí diz assim, para continuar: dízimo simboliza fidelidade, são os primeiros 10%. Olha só, quando a gente trabalha, você trabalha, tem o seu trabalho, você tem o seu salário. Só que quando você tem essa consciência e você é fiel, você reconhece que quem te deu saúde para trabalhar foi Deus. Quem te deu a matéria-prima para você trabalhar foi Deus, né? Então, quando você reconhece isso, você devolve os primeiros 10%, a primícia para Deus. Não só do salário, mas da sua vida. Você acorda pela manhã, primeira pessoa que você fala com Deus, primeiras palavras é para Deus. Então, em tudo você reconhece Deus como primeiro. A oferta simboliza o amor, é voluntária e espontânea. Na falta dos dízimos e ofertas, dá direito ao devorador, que é um espírito, assumir o controle da vida do ladrão, aquele que tem sido infiel a Deus. São cristãos? Uma pergunta. Teoricamente, sim, mas na prática não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Honrar ao Senhor com as primícias e ofertas espontâneas é a atitude de um verdadeiro servo. Aí o bispo termina dizendo o seguinte: reconheça a sua situação espiritual diante de Deus e mantenha a sua fidelidade. Então, se você se encontra nessa situação de uma pessoa que está afastada de Deus, às vezes dentro da igreja afastada de Deus, ou há muito tempo você não vai na igreja, então se torne para Ele, seguindo essa orientação de Deus,
que eu tenho certeza que no momento que você se voltar para Ele, Deus vai estar de braços abertos para receber você, tá certo? E hoje nós temos a terapia do amor, quinta-feira, que você pode procurar a Universal mais próxima da sua casa e já tomar essa decisão hoje de se voltar para Deus indo na terapia do amor, tá certo? Forte abraço para todos, Deus abençoe vocês. Fala galera, estamos aqui para mais um dia de meditação desse livro, O Pão Nosso para 365 Dias. Se você não adquiriu o seu ainda, você pode fazê-lo pelo Arca Center ou por uma Universal mais próxima de você, tá certo? A mensagem de hoje fala sobre a hora de acordar. O título da mensagem é esse, diz assim: Digo a isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13, versículo 11. Na mensagem, o bispo diz assim: a cada dia que passa, a nossa salvação está mais próxima, seja a vinda de Jesus ou o dia de nossa morte. Cada novo dia é menos um dia, uma bomba relógio está ligada, e a maioria simplesmente ignora e segue dormindo indiferente. Nós, porém, conhecemos o tempo. Não podemos nos permitir cair nesse sono da morte. O sono não é de descanso, pessoal. O sono não é para revigorar as forças do corpo. Esse sono que o bispo fala aqui é um sono de morte. Aí continua dizendo: quem dorme esse sono perde tempo com picuinhas, distrai-se facilmente com as coisas desse mundo. Quem dorme esse sono gasta horas preciosas em entretenimento inútil, ou falando mal dos outros, ou mesmo olhando tudo com maus olhos. E os jovens, muitos jovens, né, passam por isso. Quantos jovens que não perdem tempo com esse tipo de entretenimento, que não leva a nada, que não edifica a fé. E aí que entra o perigo. Quando o jovem está nesse estágio, nessa condição de sono de morte, ele passa a querer fazer a própria vontade, querer achar as coisas do seu jeito, pensar do seu jeito, viver do seu jeito, e aí entra nessa condição espiritual de sono da morte, que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que o bispo continua dizendo: aqueles que dormem o sono da morte eterna não querem abrir mão de seus hábitos errados, querem permanecer agarrados às suas mágoas, não aceitam perdoar nem sacrificar, caíram por questões sentimentais, amor ao dinheiro ou orgulho ferido, e esse orgulho adormece a fé. Na sua maior dor e aflição, o rei Davi clamou: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Essa foi a oração de Davi em Salmos 13, ele clamou no versículo 3. Quem não dormiu esse sono deve vigiar e manter sua fé pura, seus olhos iluminados. Aqui o bispo dá a receita, o que a gente deve fazer para não entrar nessa condição espiritual. Então, manter a fé pura, vigiar, os olhos iluminados, bons olhos, manter os bons olhos, tendo a plena consciência de que a salvação está cada dia mais próxima. Quem tem humildade para reconhecer que está dormindo na fé, já está na hora de despertar. Simplesmente abra os olhos enquanto você está vivo. Ainda há tempo de resgatar a sua salvação. Esse estágio a gente pode também comparar com a mornidão, né? O sono da morte também é mornidão. O jovem que não está nem na fé, também não está totalmente no mundo, ele está nesse estágio aqui. Por isso, tome muito cuidado, desperte enquanto há tempo para a sua salvação. O bispo deixa uma tarefinha aqui no final dizendo assim, ó: tenha consciência de que a sua salvação está cada dia mais próxima e não perca tempo com bobagens. Você entendeu a tarefa? Tenha consciência da sua salvação, está cada dia mais próxima e não perca tempo com bobagens. Por isso que hoje, sexta-feira, é um dia de nós estarmos na fé, exercitando a fé, na reunião de libertação, protegendo a nossa fé e nos guardando daquele que quer nos roubar, o ladrão, que é o mal. Então esteja hoje na sessão do descarrego em uma Universal mais próxima de você, tá certo? Tá feita então mais uma mensagem de hoje desse livro e vamos seguir nessa fé. Que Deus abençoe e até lá.
Fala pessoal, que Deus abençoe vocês. Hoje é dia 4 de março, a gente continua com a nossa meditação do livro O Pão Nosso para 365 Dias. Quem não gosta de festa, né? Você gosta de ir para festa? Eu já fui a muitas festas, hoje em dia não, mas eu gostava muito de festa. Hoje a gente vai falar sobre a melhor festa que existe. Olha só, diz aqui, festa sem fim é a mensagem de hoje. Em João capítulo 7, versículo 37, a palavra de Deus diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Poderia ter sido no primeiro dia ou outro qualquer, mas foi no último dia, o grande dia da festa, que Jesus se levantou e exclamou. Há duas formas de exclamar: gritar revoltado contra uma situação ou gritar em tom louvável a outra. Então é gritar reclamando ou de uma maneira louvável. Jesus deve ter misturado revolta com alegria. Revolta por ver seu povo iludido com tão pouca e alegria por apresentar uma proposta de festa sem último dia. Ele, Jesus, começou aquele povo com seu amigo Abraão. Fez-lhe promessas magníficas, mas, por ter perdido a visão da fé, o povo perdeu também a fé na visão. Muito legal isso. Por ter perdido a visão da fé, o povo perdeu também a fé na visão. Contentava-se com uma miserável alegria naquele dia. Ao exclamar, se alguém tem sede, venha a mim e beba, Jesus estava dizendo, se alguém quer algo para fazê-lo feliz para sempre, venha a mim, beba da minha água, do meu espírito. Isso fará de seu último dia de festa o primeiro da eternidade. Farei nascer nele uma fonte para jorrar rios de água da vida, rios de risos gloriosos e eternos. Quem são os convidados? Os nobres? Os grandes? Os poderosos deste mundo? Não. Apenas os cansados, os sobrecarregados, os tristes e abatidos, os enjoados e enfadados de festas fúteis, os vazios, sedentos e aflitos, aqueles que lamentam a fama, sucesso, dinheiro e prazeres mil que não satisfazem o clamor íntimo. Beba da água de Jesus e receba vida nova. O Espírito Santo envolve você aí agora. Você sabe que normalmente quando a gente pega os testemunhos nas nossas lives da Força Jovem, e você que não tem acompanhado, vale a pena você acompanhar no canal 10.1, a TV Templo, de segunda a sábado, a partir das 16 horas, e nos nossos canais também, no YouTube, o canal da Força Jovem Universal. Geralmente a gente fala com os jovens, entrevista os jovens, e eles dizem o quê? Que eram envolvidos com balada, com droga, sexo, brigas, funk, música. E normalmente a maioria diz, tinha um vazio dentro de mim. Eu fazia essas coisas, mas tinha um vazio dentro de mim. Esse vazio é onde a água entra. É nesse vazio que a água quer entrar. É igual quando a gente faz muito exercício, fica morrendo de sede. Você está ali, pode comer qualquer coisa, mas você precisa de água para satisfazer a sede do seu corpo. Assim também a nossa alma. Não importa o que você dê para ela, sempre vai haver um vazio que só pode ser preenchido com a água do Espírito. É o Espírito Santo. Quando você bebe dessa água, você não apenas tem aquilo ali preenchido, aquele vazio preenchido, mas você se torna uma fonte a jorrar. Você tem tanta água, que é o que o Espírito Santo faz, que você se torna uma fonte e você jorra para as outras pessoas. O seu jeito de falar, o seu jeito de lidar com eles, as pessoas vão ver isso em você. Essa é a característica, né? Uma das características daqueles que nasceram de Deus e são cheios do Espírito Santo. Tem problemas vêm para todos,
Mas aquele buraco lá nunca mais vai estar vazio, porque agora ele está preenchido com o Espírito Santo. Se você não tem, corre atrás, busque-o acima de todas as coisas. Se você já tem, preserve-o. Não perca ele por nada nesse mundo. Tá bom? Um abraço para vocês. Fica com Deus. Até a próxima. Olá, galera. Nós estamos aqui na meditação do livro Pão Nosso para 365 dias. Hoje, 5 de março, 64º dia da meditação. E nós hoje vamos falar sobre atualização da mente. Quem nunca já ouviu falar naquele ditado? Você é o que você pensa. Você sabe que no mundo hoje, todos os dias, as empresas de marketing, a tecnologia, a moda também sempre está procurando se atualizar. Novos celulares, novas roupas, novos computadores, novos equipamentos, sempre algo novo para chamar a atenção de todos. E a palavra de Deus também fala sobre a necessidade de se atualizar a nossa mente. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí diz assim: não devemos nos conformar com este século, isto é, não devemos nos adaptar aos modismos deste mundo. Pelo contrário, ao sermos resgatados pelo Senhor Jesus, nossa mente tem de ser totalmente renovada, para que possamos nos transformar, nascer de novo e experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Novas ideias, novas convicções, novos princípios, novos valores, novas metas, novos interesses, novas prioridades, novo entendimento. Tudo torna-se novo para aquele que, inconformado com este mundo, deseja experimentar a vontade de Deus. A renovação da mente diz respeito à necessidade de atualizarmos o nosso espírito e mostra onde se processa a transformação. A mente conformada com o mundo envelhece, é preguiçosa, não se atualiza, segue a correnteza e nunca verá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você deseja ver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se faz necessário que você atualize os seus pensamentos. Por isso, procure se ocupar com os pensamentos que vêm lá do alto, os pensamentos que vêm de Deus, pois eles vão levar você a tomar atitudes certas diante de toda a situação. E assim você vai conseguir ver a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Bom dia, nós estamos aqui para mais uma meditação do livro O Pão Nosso de Cada Dia, neste propósito que iniciamos neste ano. Esse é o livro, caso você não tenha, você pode adquirir pela arcacenter.com.br. Então vamos à mensagem de hoje. Batalha ganha. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Calebe tinha a promessa de Deus.
de que a terra de Hebrom seria dele, em herança perpétua. Josué 14:9. Diante de tal promessa, poderia alegar que já era velho e que tinha direito de herdar aquela terra, direito adquirido, promessa do próprio Deus. No entanto, não se acomodou. Ele mesmo queria arrancar a terra dos seus inimigos, pois sabia que Deus era com ele. Enquanto muitos jovens fogem da batalha, o velho Caleb pediu para ir à guerra. E é verdade. Tem muita gente que quer conquistar as promessas de Deus sem ir para a luta, sem ir para a batalha. E às vezes olha para a sua condição, quer que Deus tenha pena, quer que Deus tenha dó. E na verdade, para você alcançar a promessa, você tem que lutar. Caleb não olhou para a sua idade, Caleb não olhou para as suas condições, mas ele cria na promessa e foi à luta para conquistá-la, como vamos ver aqui. A força de Caleb permaneceu a mesma por 45 anos, porque não estava em seus músculos, mas na sua fé. Na dependência de Deus, não teve medo, partiu para cima, pois sabia que aquela era uma batalha ganha. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para desapossar, como prometeu. E mesmo que a tarefa era árdua, era difícil, Caleb tinha uma certeza. Ainda que seus problemas sejam grandes, seja difícil, carregue dentro de você essa certeza, essa fé, porque essa fé vai te fazer vencer. Essa era a sua força. A sua fé no Deus que não mente. Sua revolta era sustentada nessa certeza. Mal podia esperar para ver Deus cumprir a promessa. Foi, lutou e conquistou. Essa é a confiança e a disposição que Deus espera que manifestemos em meio aos problemas. Se Ele é conosco, já prometeu a vitória, por que não partir para a batalha? E isso é verdade. Se você crê que Deus é contigo, vai para a luta, vai para a batalha, que você vai vencer, tá certo? E o Bispo Macedo encerra assim: não se limite por suas condições humanas. Então não olhe para suas condições, nem tampouco para os problemas que você tem. Creia na promessa e na palavra de Deus, vai para cima que você vai vencer, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia de algo a mais. Aí no polo da FJU você vai encontrar essa reunião para você receber essa força da fé, tal como Caleb tinha. Que Deus abençoe o seu dia. Fala pessoal, tudo bem? Hoje é dia 7 de março e a gente continua então com a meditação do livro Pão Nosso para 365 dias. Você sabe que num jogo de futebol, normalmente um esporte, fala de jogo de futebol, você pode ganhar, perder ou empatar, não é verdade? A não ser que seja um jogo de final, seja um jogo de eliminatória. Então na eliminatória não tem empate. Na eliminatória ou você ganha ou você perde. Lembra de Copa do Mundo? Passa a fase de grupos, então você começa o mata-mata, eles chamam de mata-mata. Quer dizer, ali não tem empate, se empatar vai para os pênaltis. Você tem que ganhar ou perder. Quem ganha passa, quem perde fica. Não é verdade? Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nessa guerra aqui não vai ter empate. Ou você vai ganhar, ou você vai perder. E aqui a mensagem de hoje fala sobre a guerra declarada. Diz lá em Joel, capítulo 3, versículo 9 e 10. Apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras. Digo fraco, eu sou forte. Você já deve ter ouvido muito isso, né? O soar das trombetas convoca os guerreiros à guerra. Queiram os covardes, descrentes, medrosos, religiosos ou curiosos, ou não queiram, a guerra invisível está declarada. Guerra do bem contra o mal. Não há como fugir ou esconder-se dela. Não é uma batalha esporádica,
mas uma guerra constante contra o inferno, a começar de agora. Os fortes são perseverantes. A vitória de cada um depende da sua perseverança até o fim. Para os tais, não há acordo com o diabo e seus anjos. Sem essa de esperar que se você não mexer com eles, eles também não vão mexer com você, né? Tem muita gente que diz assim, não, eu não sou perfeito, mas também eu não sou mal. Sabe, eu não sou assim com Deus, mas também não sou com o diabo, não. Quer dizer, eu sou neutro. Eu sou neutro. Não tem por que o diabo querer me pegar, porque eu sou neutro. Eu não estou nem com um nem com o outro. Não existe isso, meu amigo. Não existe isso, minha amiga. Não existe isso. Ou você é com Deus ou você é contra ele, ou com o diabo. Não tem dúvida. Não adianta, você vai ter que guerrear. Nessa guerra espiritual, você vai ter que guerrear. Ou você toma a armadura de Deus e parte com tudo para cima deles e os vence, ou você fica se defendendo de seus ataques mortais até ser atingido. A ordem é: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus não veio para nos ensinar cânticos de louvor, e o Espírito Santo tampouco veio para nos ensinar línguas. O Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. É isso aí. Em João, lá, 1 João capítulo 3, no versículo 8, diz isso. Eu vim para destruir as obras do diabo. E, aliás, quem quer fazer a obra de Deus, é isso daqui. Esse é o segredo. Destruir as obras do diabo. Isso mesmo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Esse é o pão nosso de cada dia. Ou melhor, a nossa guerra de cada dia. Então, não há como fugir da batalha. Não há como fugir da guerra. Então, ao invés de você ficar correndo do diabo com medo, se escondendo, vai para cima dele. Bota a armadura de Deus, o Espírito Santo, se veste com ele e vai para cima dele. E ele vai fugir de você, você pode ter certeza disso. Aí quem vence é o mais forte. E com ele nós somos mais que vencedores. Um abraço, até a próxima. Fala galera, nós estamos em mais um dia de meditação nesse livro que tem ajudado a vida de muitas pessoas, o Pão Nosso para 365 dias. E hoje, nesta quarta-feira, nós estamos aqui em mais uma meditação. Se você ainda não tem o seu livro, você pode adquirir na loja do Arca Center ou numa igreja universal mais próxima a você. Vamos à meditação de hoje? Está escrito assim, ó: nisto não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Você encontra esse versículo em Gálatas 3, versículo 28 e 29. Agora vamos ao comentário que o Bispo Macedo faz. Ele diz assim, ó: quando deixa de ser filho do mundo e passa a ser de Deus, você deixa de ter a natureza deste mundo. As divisões que existem aqui não existem espiritualmente. Não há patrão, não há empregado, não há branco, não há negro, não há mulher, não há homem. Todos somos um. Todos representamos o Senhor Jesus. Tanto a mulher quanto o homem têm a mesma identidade, a mesma estrutura espiritual diante de Deus, sem distinção de gênero. Ao se tornar filho de Deus, você se torna a imagem de Jesus e passa a ser Jesus onde quer que você vá. Quando um jovem ele nasce de Deus, ele tem a natureza divina, aonde ele chega, a presença de Deus também chega. E é perceptível que há dentro daquele jovem o Espírito Santo, porque as pessoas percebem, é o que o bispo ele nos ensina. E ele continua dizendo, Jesus nunca foi negativo, nunca foi desanimado, nunca foi religioso. Jesus nunca julgou os pecadores, mas não teve meias palavras para desmascarar os hipócritas. Jesus é transparente, diz o bispo. Ele é o que é, não finge, não dissimula. Nunca teve medo de dizer que
o que tinha de ser dito. Ele se dedicou a ensinar, a fazer discípulos. Ele enfrentou a perseguição, perdoou aqueles que o agrediam. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. E o bispo termina dizendo, quando se torna filho de Deus, tem que mostrar o caráter de Jesus. Você é um Jesus onde quer que você vá. Em sua casa, no trabalho, em qualquer lugar. Se dentro de você está o Espírito de Jesus, você assume a identidade dele. E só para ilustrar isso que o bispo está ensinando, quando a gente é de Deus e permanece em Deus, nós não precisamos falar de Jesus. Nós transmitimos Jesus nos nossos comportamentos. Só para ilustrar, é como se você estivesse usando um perfume de uma fragrância muito boa. E você chega num determinado local e logo as pessoas elas querem saber o nome daquele perfume, onde você comprou, a marca daquele perfume. Porque a essência é tão boa, a fragrância é tão boa, que as pessoas elas querem ter um igual. A mesma coisa é Jesus. Jesus não se fala, Jesus se transmite, é o que o bispo ensina. E quem é de Jesus e tem o caráter de Jesus, não apenas fala dele, mas demonstra. E o bispo, no rodapé do livro, ele deixa para nós o ensinamento. Ele diz, você tem sido Jesus em sua casa? Ele pergunta. Você tem sido Jesus em sua família? Tem sido Jesus em seu trabalho? Essa é a sua responsabilidade. Veja que quando nós somos cristãos, nós somos semelhantes a Cristo. Nós buscamos agir de acordo como Jesus agiria se estivesse no nosso lugar. Esse foi o ensinamento de hoje e espero que você possa ter tirado grandes lições. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós estamos vivendo a Noite da Alma. Você pode procurar uma Igreja Universal mais próxima a você e participar dessa reunião que tem ajudado muitas pessoas a encontrar salvação. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Fala pessoal, Deus abençoe vocês, bom dia a todos, nós estamos aqui em mais um dia nessa meditação, nesse espírito, trazendo para você uma mensagem. Inclusive, se você não tem esse livro, Pão Nosso para 365 dias, lá na loja virtual, no Arca Center, você pode adquirir o seu. Bom, nós vamos falar hoje é dia 9 de março, e o tema é, nele tudo subsiste. Preste muita atenção nessa mensagem, porque essa mensagem vai abençoar o seu dia de quinta-feira. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Quando a pessoa crê em Jesus, sem fingimento, ela mergulha de cabeça, alma e espírito na prática da palavra. Uma vez submergida nesse tipo de fé, então todas as coisas na sua vida permanecem. Casamento, estudo, empresa, família, paz, vida e, sobretudo, a sua salvação. Em Jesus tudo subsiste, tudo permanece. Quando se está nele e a pessoa torna-se uma fonte, em Jesus não há chance nenhuma dessa fonte secar. Olha só que coisa forte. Quando você está ligado a Jesus, quando você está com a sua vida entregue a Jesus, você é essa fonte. Ele subsiste em você. Se você está lá no seu trabalho, então você é fonte. Se você está na escola, você é fonte. Se você está na faculdade, você está dentro de casa, aonde você estiver, você é uma fonte. Nós sabemos que, e você há de concordar comigo, quantos jovens, quantas pessoas que dentro da igreja sentem alegria, sentem paz, felicidade, porque é um ambiente gostoso.
É um ambiente onde você busca Deus, você ora, você coloca para fora as suas lutas, os seus problemas, você se sente bem. É impossível não se sentir bem nesse ambiente maravilhoso que é a casa de Deus. Mas aí acontece aquele problema, aquele clássico problema, quando eu saio da igreja, aí volta a tristeza, volta o vazio, a angústia, a depressão, o sofrimento, volta todos aqueles problemas, tudo de novo. E aí a pessoa, o jovem diz assim, poxa, por que essa alegria não permaneceu? Porque Jesus ainda não subsiste em você. Você ainda não é uma fonte. É como se fosse uma fonte artificial, que quando você liga na energia, a água jorra. Mas depois que tira da energia, termina, cessa aquela água. Se você entregar corpo, alma e espírito, como nós falamos, o que significa? Você entregar o seu passado, você entregar o seu presente, entregar o seu futuro a Deus. Então você se torna uma fonte, você se torna uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus. E aí sim, a igreja, você tem paz, mas quando você sai da igreja, você também tem paz. Aonde você estiver, você jorra. É uma fonte, as suas palavras são vida. De dentro de você, você jorra fé, motivação, esperança. E é isso que o Espírito Santo quer fazer em você. Aí continua dizendo, mas quando não se está em Jesus, há desânimo, frieza na fé, fracassos e muitas justificativas e culpados da queda. Quando não se está em Jesus, qualquer coisinha ou ventinho de problema é motivo para abandonar a fé. Olha só que coisa forte. Mas quando se está em Jesus, picuinhas, coisinhas e probleminhas são sempre motivos para reações da fé. Olha a diferença. Porque o próprio espírito da fé em Jesus resiste a aceitar qualquer sintoma de desânimo. Antes, aproveita os reveses da vida para reagir de forma positiva. Então você vê, quando você se entrega 100% a Jesus e Ele habita, como diz o tema, Ele subsiste em você. Então, quanto mais lutas você passa, mais forte você fica. Quanto mais guerras você enfrenta, mais forte você fica. Quando você passar por situações que outrora você iria desanimar, você iria ficar abatido, para baixo, desanimado, você se levanta, você se aviva, você recebe força. É como Paulo falou, quando estou fraco é que forte eu estou. E eu me glorio nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando Jesus está em nós, nós estamos apegados a Ele a todo tempo. Então veio uma luta, eu vou orar mais. Veio uma guerra, eu vou orar mais. Eu estou sendo perseguido, eu passei por uma injustiça, eu estou sendo tentado, que são situações que nós vivemos no nosso dia a dia. Então cada vez mais eu me apego a Ele e eu me fortaleço. E eu faço, como diz aí, né? Eu faço do limão uma limonada. Então eu me acendo. Aí, continua dizendo, vamos lá. Não há a mínima chance dos que estão em Jesus desistirem da fé ou abandoná-la. É impossível. Quando estamos em Jesus, o seu espírito, por conta da sua natureza, não deixa ninguém secar na fé. Impossível. Nem o diabo, nem o mundo, nem os que odeiam nossa fé, nem fofoca, nem doença, nem marido, nem mulher, nem filhos, nem pai, nem mãe, nem falta de dinheiro, nada, nada, absolutamente, porque pode influenciar para deixar Jesus. Nada consegue parar uma fonte natural, é impossível. Quando Jesus subsiste em uma pessoa, é impossível alguém parar ela. Nada e nem ninguém, absolutamente nada pode parar aquele que é nascido de Deus. Aí para concluir diz, porque quando se crê nele, de acordo com as Escrituras, há um jorrar rios de risos, de certeza,
de convicção, de vida. Qualquer notícia, seja boa ou má, será motivo para ativar o poder da fé que há na fonte. É o oceano do Espírito Santo em nós. Por isso, em Jesus, tudo subsiste para sempre. Que maravilha! Se você estiver em Jesus, você permanece até o fim. Você tem visto tanta gente parando no meio do caminho. É porque, infelizmente, Jesus não subsistia naquela pessoa. Mas se você tiver essa fé, se você tiver esse espírito, jovem, pode ter certeza que você vai arrebentar, tá certo? E esse Jesus dentro de você é o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. Ele subsiste em você quando você se entrega de corpo, alma e espírito, colocando o seu coração, seus pensamentos, toda a sua vida nas mãos dele. Ele entra dentro de você, independente de quem você é, independente de sua condição financeira, sua classe social, não importa, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Quando você pegar a sua vida e entregar ao Senhor Jesus, pode ter certeza que Ele vai subsistir em você até o fim, tá certo? Que Deus abençoe você, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe sua família. Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar então com a meditação desse livro aqui, O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Macedo. Isso aqui é um manual para gente, é o pão diário para você se alimentar. É uma mensagem, tem muita gente que diz assim, eu quero ler a Bíblia, mas eu não sei o que ler, não sei aonde começar, se pega sempre lendo as mesmas coisas, os mesmos versículos, nunca sai de Mateus. Não é verdade? Então é muito bom isso daqui, porque são versículos que vão te ajudar com uma mensagem que vai te ajudar de uma maneira prática no seu dia a dia. Por exemplo, a mensagem de hoje, que a gente vai ler junto. Você já ouviu aquele ditado que ninguém chuta cachorro morto? Você já ouviu esse ditado? Você sabe o que significa isso? Ninguém chuta cachorro morto. Você vai entender aqui hoje. Você tem pessoas ao seu lado que estão sempre negativas, que sempre que você quer fazer alguma coisa na sua vida, elas vêm com aquelas palavras de desânimo. Isso acontece com você também, não acontece? Então preste atenção na meditação de hoje. Diz assim, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias capítulo 6, versículo 9. Depois você lê a história de Neemias, o que ele estava prestes a fazer, e o pessoal jogando cal, todo mundo jogando cal, mas ele foi em frente. Depois dá uma lida lá no livro de Neemias. Então o bispo explica aqui. Quando você começa a fazer algo grande, logo surgem os profetas da derrota. Eles dão opinião mesmo quando não são chamados. Isso quando não se levantam situações para colocar medo e fazê-lo parar. Você começa a se sentir pressionado. As vozes que lhe dizem que você não vai conseguir, que você não vai aguentar, aumentam de volume, não é verdade? Em situações normais, você cederia, você duvidaria, você temeria. No entanto, há uma certeza queimando dentro de você. A certeza que Deus está no controle. Ele fortalece as suas mãos e você sabe que vai conseguir. Não existe impossível. Não há barreira intransponível. As suas forças se renovam. Suas mãos pegam ainda mais firme. E agora é uma questão de honra. É vencer ou vencer. Sabe que, se obedecer e for em frente, em breve os profetas da derrota terão de se calar. Terão de admitir que você conseguiu. E conseguiu porque Deus estava ao seu lado. Por saber disso, você não deixa que essas palavras de derrota entrem em seu coração. Não dá ouvidos. A tentativa de lhe atemorizar só prova o desespero do inimigo. É a propaganda da sua vitória. Ninguém chuta cachorro morto. Deus fortalece suas mãos e você vai para cima. Avança sem medo. A obra será completada
quer queiram, quer não. É questão de honra, é vencer ou vencer. E você vence. E o resultado é o resultado inevitável da fé. Então, qual é a moral de hoje, a moral da história? Vá em frente e não dê ouvidos às palavras de derrota. Não tem opção, é vencer ou vencer. Lembre-se disso. O seu sucesso expõe a derrota dos outros. Vou dar um exemplo. Você é um jovem que está estudando, vencendo na vida, tem planos, e os seus irmãos, os seus primos, não. São derrotados. São aqueles jovens que nunca se deram bem em nada, que não conseguem vencer em nada. Então, para eles, para muitos deles, seria melhor o seu fracasso. Porque o seu sucesso vai expor o fracasso deles. E a gente já sabe como é que funciona. Quando chegar aquela reunião de família, vai sempre todo mundo dizer, tá vendo fulano? Olha como é que ele é. Ele tá indo bem, ele estuda, tem o negócio dele, ele fez isso, já obreiro e tal. Vocês estão assim. Então, essas pessoas derrotadas, elas não querem que você venha ter sucesso. Por isso, ficam sempre dando palavras negativas. Não são amigos de verdade. Então, não fique dando ouvidos às vozes alheias, não. Dê ouvidos à palavra de Deus. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E se tem muita gente tentando te derrubar, é porque você está no caminho certo. Se você não é um cristão perseguido, se ninguém te persegue por causa da sua fé, se você não enfrenta obstáculos na sua jornada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Porque, como a gente disse aqui, ninguém chuta cachorro morto. Por quê? Ele está morto. Não vai poder fazer nada. Se alguém está te chutando, é porque você está vivo. E vai em frente que Deus é contigo, tá bom? Tenha uma ótima sexta-feira, que esse final de semana venha a ser um final de semana abençoado para vocês. E lembre, esse final de semana é dia de encontro jovem e a gente vai ter um encontro jovem à quebra, quebrando todas as maldições. Maldição proferida, maldição herdada, a maldição pela desobediência. Vamos quebrar essas maldições e subir ao monte das bênçãos, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Fala galera, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um dia da meditação desse livro aqui, O Pão Nosso para 365 dias. Se você ainda não tem, você pode adquirir através do arcacenter.com, tá certo? Na mensagem de hoje ele diz, o neutralizador da fé. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele fala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E aí o bispo fala, quando a pessoa se torna ansiosa, ela fica refém da dúvida, fica refém do medo e, é claro, fica aflita. Nesse estado de espírito, é impossível tomar posse dos benefícios da fé. A fé sobrenatural é uma energia positiva. A dúvida é uma energia negativa que neutraliza a ação da fé. Bom, a fé é uma ferramenta poderosíssima para que você possa alcançar os seus objetivos, se tornar alguém e ser feliz. Por outro lado, existe também um grande obstáculo que muitos jovens têm enfrentado, que é justamente a ansiedade, o medo, a dúvida. A gente sabe que todos os jovens têm metas a alcançar, objetivos a concluir na sua vida. Mas também muitos deles, quando se deparam com esse obstáculo, que é a ansiedade, o medo, acabam parando no meio do caminho. Então, o que fazer para vencer essa situação? Ele continua dizendo, quem se deixa levar por esse estado não alcança coisa alguma, pois a ansiedade, que é uma dúvida disfarçada, tem neutralizado a sua fé. E sem fé é impossível agradar a Deus e conquistar os seus benefícios. Guarde o seu coração de maus pensamentos, das contaminações desse mundo, daquilo que vem contra a sua fé. Ele tem cuidado de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lançar sobre ele a ansiedade é você confiar realmente em Deus.
depositar toda a sua confiança nele. A ansiedade e a dúvida tentam neutralizar a vida do jovem no sentido de ele não acreditar que ele pode alcançar os seus objetivos. Mas uma vez você acreditando que Deus ele tem o melhor para você e uma vez a sua vida estando nas mãos dele, então Deus ele vai se encarregar de fazer o melhor por você. Então lança sobre ele essa ansiedade, essa dúvida, esse medo, passa a confiar em Deus e ele vai te honrar. Então ele continua dizendo: sua fé é o que permite a sua comunicação com Deus. Não a deixe se contaminar com a dúvida. Arme-se das ferramentas da fé, da confiança, da certeza de que Deus vai realizar aquilo que ele prometeu que realizaria. Você vai se alimentar da palavra de Deus e assim tomar posse de suas promessas. Plante, faça o que tem de ser feito, mas confie que ele vai realizar os seus sonhos. Elimine a dúvida. Você entregou nas mãos de Deus, então está nas mãos dele. Por que o medo? Não fique preocupado ou aflito. Se entregou, espere a solução e confie. Então, o melhor lugar para você guardar a sua vida, para você depositar a sua confiança, é justamente nas mãos de Deus. Ainda que o atual cenário da sua vida mostre que a coisa não vai bem, que a coisa está difícil, lutas que você tem enfrentado, não olha para isso não. Confia em Deus, confia nele 100%. Lança fora essa ansiedade, esse medo, essa dúvida. Tenha certeza de que Deus ele tem o melhor para você. Se você fizer uso da sua fé, nada vai neutralizar você, nem a dúvida, nem o medo. Então, lança fora tudo isso e pode ter certeza que Deus vai te abençoar, tá certo? Que Deus abençoe, um forte abraço e até lá. Fala galera da FJU, estamos aqui para mais uma meditação neste domingo, dia 12 de março. E eu estou com o livro O Pão Nosso para 365 dias do Bispo Macedo. Se você ainda não adquiriu o seu, você pode adquiri-lo na Arca Center ou também em um Universal mais próximo da sua cidade, mais próximo do seu bairro. Vamos à meditação então aqui desse livro. E o título é O Prazo de Validade. Está escrito em Salmos 39, 5, 7. Deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra e em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que te espero, tu és a minha esperança. Aí o bispo comenta assim: a vida passa em um piscar de olhos diante da eternidade. O prazo da nossa vida é nada. Toda a inquietação da vida é inútil. O homem morre e os herdeiros ficam brigando para depois jogar tudo fora. Sua esperança não pode estar em resolver seus problemas. Sua esperança não pode estar em amontoar riquezas. Tudo passa. Diante dessa realidade, como não se preocupar com a salvação de sua alma? Como não se preocupar com a vida eterna? Não importa qual é a sua idade hoje, já nascemos com um prazo de validade. Eu sei que hoje você tem amontoado de questões para resolver. Sei que há situações urgentes. Sei que talvez você tenha recebido um ultimato. No entanto, preciso lhe avisar que você já recebeu outro ultimato no dia em que nasceu. A morte é uma certeza. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 50 anos, mas ela virá. A pergunta que você deve responder para si hoje é: para onde vai a sua alma?
Se você tem certeza de sua salvação, deve desenvolvê-la, mantê-la, sua fé em alta, seu relacionamento firme com Deus. Se sua resposta é não sei, ainda dá tempo, quando a pessoa morre, sua alma irá para onde ela escolheu. Se aqui na vida ela vive para a injustiça, então não pode esperar passar a eternidade em um lugar de justiça. Você tem hoje a oportunidade de escolher onde irá passar a eternidade. Então, a nossa vida, ela passa num piscar de olhos. É como um livro que tem início, meio e fim. Nós não sabemos em que parte do livro a nossa vida se encontra. E principalmente, o que ele nos orienta é estar pronto quando a nossa alma se descolar do nosso corpo, num piscar de olhos, num abrir e fechar. Aonde vai estar a sua alma? Isso tudo depende hoje das suas ações, das suas reações, do seu comportamento, da sua atitude. Muitos limitam a sua vida em um pedaço de tempo. O ser humano vive hoje entre 0 anos até uns 90, até uns vivem mais, 100, e se esquecem do período da eternidade, sem fim, eterno. Então, guarda aquilo que Deus te deu, aquilo que é mais importante do que ouro, do que prata, do que amontoar riquezas nessa terra. Guarda a sua salvação, guarda a sua alma, os seus olhos, os seus ouvidos, jovens, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Que Deus abençoe, ficamos por aqui e tenha um excelente domingo nessa grande concentração de fé e de milagres. Não esqueça, prepare a sua garrafa com água e vamos manifestar a fé naquele que tem poder para solucionar tudo e trazer à existência aquilo que não existe. Deus abençoe. Olá para todos vocês, hoje estamos aqui com mais um Pão Nosso de cada dia, né? Pão Nosso do livro do Pão Nosso para 365 dias. A palavra vem a cair com uma luva de algo que acontece muito com a gente. Seja você um rapaz, uma moça, já um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, seja quem você for, na idade que você esteja, isso aqui cai como uma luva pra gente, porque é uma batalha muito constante que a gente vive a cada dia. Aqui tem o F e a JU, que eu espero que eles me deixem falar hoje, né? Vamos lá. E o versículo do Pão Nosso hoje é Abacuque, capítulo 2, versículo 3. E fala assim: a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Isso aqui, essa palavra, ela se aplica às promessas do nosso Deus. Ela se aplica para aquilo que de repente você, como eu, já chegou para Deus e orou assim: poxa, meu Deus, eu tenho vivido de acordo com a sua vontade, eu tenho feito tudo de acordo com a sua vontade. E o Senhor disse que o Senhor satisfaria os desejos do meu coração. E ainda não aconteceu. Já passou o tempo, de repente você é uma jovem, mais com as mulheres isso acontece, né? Aquela coisa de você ainda não ter casado, de você ainda estar solteiro, o tempo está passando e você ainda está aí solteira. E às vezes os familiares, né, os amigos não ajudam, falam assim: e aí, vai ficar pra titia, né? Vai ficar pra titio? Isso não acontece muito com os homens, né? Acho que é mais com as mulheres. Mas é aquela famosa coisa que ainda não aconteceu. Olha o que o bispo fala. Ele fala assim: essa palavra se aplica às promessas de Deus para os que creem. Você crê nisso?
esse esperar não é uma esperança vaga, é uma espera de certeza. Ou seja, você espera, mas você tem certeza que vai acontecer. Você não está ali ansiosa, ai, tem que acontecer. Não, essa espera que agrada a Deus é aquela que não envolve ansiedade. Aí, pulando um pouquinho, ele fala aqui, quer ver? Qual tem sido a tática do mal? Né? Qual tem sido? O que o diabo faz nesses momentos? Porque essa fé de crer e confiar... Calma, meu filho. Quietinho. Essa fé de crer e confiar, ela agrada a Deus. Quando você crê e você confia e você espera na certeza de que vai acontecer, isso agrada a Deus, sabe? Mas o diabo, sabendo que isso agrada a Deus, ele encontra formas de gerar a ansiedade na gente. É isso que o bispo está falando. Olha, qual tem sido a tática do mal? Ele conhece nossas necessidades. Por conta disso, tem usado seus filhos para suscitar ansiedade nos corações dos eleitos. Quando é que você vai casar, hein? Tem namorado? Quando vai resolver isso? Será que você vai conseguir? Com isso, muitos enfraquecem na fé. O próximo ataque tenta lançar dúvidas quanto às promessas de Deus e por aí vai. Não se engane. Você acha que o nosso Senhor falhará conosco? Ele não vai falhar, não. Pode ter certeza disso. Seria ele incapaz de suprir as necessidades dos súditos do seu reino? Será que Deus é incapaz de suprir a minha necessidade? Ele não é incapaz, ele é capaz de tudo. Só que ele sabe o momento certo. Ele sabe que uma bênção antes da hora pode se tornar uma maldição. E às vezes você fala assim, poxa, mas o tempo já passou, né? Já passou tanto tempo. Mas de repente, se você se tornou uma pessoa amarga por causa do tempo, então isso quer dizer que você não tem vivido na fé. Então realmente, você não está merecedora. Você não está merecedora. Você tem que se livrar disso. Você sabe como que eu me livrei disso? Meu exemplo? Eu falei para Deus assim, Deus, ainda que eu fique solteira pro resto da minha vida, eu vou ser uma solteira feliz. Eu vou ficar feliz. Eu não vou deixar a ansiedade tomar conta do meu coração. Se eu tiver que ficar sozinha, eu vou te servir pro resto da minha vida e feliz da vida. Porque eu tô servindo o meu Deus. Tô solteira? Amém. Porque se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar quem o Senhor quiser e no momento que o Senhor quiser. E você sabe, não demorou para ele me responder. Então, Deus também quer responder você. Mas como que tem sido essa sua fé? Será que você está de verdade na fé? Então fica aí o pão nosso de hoje para todos vocês, com a ajuda do F e a JU que não param de cantar. Ai, que coisa linda! Um grande abraço para todos vocês. Tchau, tchau. Muito bem, hoje, dia 14 de março, e nós iremos continuar a meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. Se você não tem o livro, você pode procurar qualquer universal e adquirir o seu. Hoje nós iremos falar sobre temer o quê? Todos nós já passamos por situação semelhante de apoiar a nossa segurança em alguém. Às vezes aquele amigo que é mais forte, aquela pessoa que tem um conhecimento maior, todos queremos ter segurança. E a Bíblia diz assim: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Isaías 41, versículo 13. Não há o que temer quando se vive pela fé nas promessas de Deus. Porém, só os nascidos do Espírito, guarde isso, conseguem viver pela fé.
E quando eles enfrentam problemas aparentemente insolúveis, o eterno e amoroso Pai logo entra em ação e garante: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Deus chamando Abraão de amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Lemos agora do versículo 8 ao versículo 13. É isso que você precisa entender. Quando o Senhor é o teu Deus e quando você é nascido do Espírito, você não tem o que temer. E como diz aqui no finalzinho do nosso estudo de hoje, você tem a ajuda do próprio Deus. Por que se preocupar? Quando Deus está tomando conta, tudo é diferente. Eu quero lembrar a todos que, além do estudo que nós fazemos a cada dia, nesse final de semana nós temos algo precioso que vai acontecer, mas eu não posso estar aqui assim. Espera aí, vem cá. E eu já estou pronto então para esse final de semana. É o nosso Luau, o Luau FJU, que acontecerá em São Paulo, na Avenida Celso Garcia, 605, Brás, na esplanada do Templo de Salomão. Vai ser maravilhoso, nas ondas do Espírito será o nosso Luau. E aqui na capital do Piauí, Teresina, nós estaremos também em nossa catedral na Avenida João 23, número 770, bairro Noivos. Eu aguardo por você, esse Luau vai ficar marcado na história. Que Deus abençoe. Fala galera, estamos aqui para mais uma mensagem desse propósito todo especial, que é a leitura do livro Pão Nosso para 365 dias, que eu tenho certeza tem abençoado a vida de jovens em todo o Brasil. Inclusive diz muito a respeito da nossa caminhada de fé, que é diária. Então, por conta disso, não podemos deixar de nos alimentarmos espiritualmente em um dia. Então, vamos à mensagem de hoje. Braços e pés da fé. Diz assim: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Nesse versículo já fica claro que, através da manifestação do poder de Deus, as nações ao redor do povo de Israel reconheceram que não havia um Deus como o Deus dos hebreus, como o Deus dos israelitas, um Deus forte, que os tirou do meio de um povo com mão forte. E essa é a vontade de Deus, de que através da vida daqueles que se entregaram a Ele, Ele seja glorificado. Primeiramente através de uma mudança interior, como também através da mudança em todas as áreas da vida, que é o que todas as pessoas que abraçam a fé desejam.
Mas o ensinamento de hoje é importante para que a pessoa compreenda, para que o jovem compreenda que os cumprimentos das promessas de Deus, eles não são automáticos. Há que se manifestar a fé através de atitudes. E o bispo diz assim, ó, quando Moisés ergueu a vara, o vento começou a soprar e dividiu as águas do Mar Vermelho. Israel atravessou aquele mar a pé enxuto, mas ao abaixar a vara, as águas voltaram ao lugar e afogaram o exército egípcio, que está escrito, né, em Êxodo 14, do 16 ao 30. Isso definiu o livramento de Israel da escravidão egípcia. Para e pensa, o primeiro passo foi libertar aquele povo da escravidão, e havia uma promessa para isso. Mas a quem Deus usou para que essa escravidão tivesse um fim? Moisés. Esse parêntese que nós estamos falando a respeito é muito importante para que fique claro que Deus ele não faz nada sozinho. Ele quer contar com a participação da pessoa. Havia a promessa de livrar o povo, mas ele usou Moisés, ou seja, alguém teve que fazer a sua parte. E diz mais assim, na travessia do Rio Jordão, não foram os braços da fé de Josué que operaram o milagre, mas seus pés, obedientes, juntamente com os de Israel. Nessa travessia, Israel tomou posse da terra prometida. Significa dizer que não basta o cristão ficar livre da escravidão do pecado. É preciso deixar o deserto da miséria e avançar na posse da terra prometida. Outro ponto importante é que Deus ele faz tudo seguindo seu plano, seguindo seu projeto. Tirou o povo da escravidão e usou uma outra pessoa, no caso Josué, para conduzir aquele povo naquele momento, então, à terra prometida. Repara, Deus ele não pula fases. Tudo segue um plano, uma direção, mas sem esquecer, há que se fazer o uso da fé. Nada até aqui aconteceu automaticamente, mas pessoas tiveram que ter coragem de obedecer, de tomar uma atitude para que aquelas palavras ditas por Deus saíssem das sagradas escrituras e se cumprissem na vida do povo. E o bispo conclui assim, é preciso dar passos de fé em qualquer conquista. A terra prometida trata de todas as promessas feitas pelo Senhor na sua palavra. Sobretudo, a posse da vida eterna. Os passos da fé exigem que se molhe os pés para avançar. Os passos da fé exigem sacrifícios. Sacrifícios de obediência à palavra de Deus. E podemos concluir, para ser mais exato, o bispo conclui aqui embaixo. O cumprimento das profecias depende de se ter coragem de obedecer a Deus. Então, eu tenho certeza, é o seu desejo que a promessa da paz, do recebimento do Espírito Santo, de uma vida plena e abençoada, é o seu desejo. Primeiro, obedeça tomando a atitude de fazer aquilo que Deus tem pedido de você. Pode ser que no seu caso essa atitude seja largar o pecado ou se batizar nas águas, ou caso você diga, já me batizei nas águas, já me entreguei, mas ainda não tenho o Espírito Santo, então há que se continuar nessa obediência e fazer o que Deus quer. E se você diz, olha pastor, já fui até selado com o Espírito Santo, mas há áreas da minha vida que ainda não estão do jeito que eu gostaria. Não desanime, persevere, tenha coragem de obedecer e certamente, da mesma maneira que aquelas nações ao entorno de Israel, por tudo que Deus fez, concluíram que só o Senhor é Deus, através da sua obediência, da sua coragem em obedecer, Deus ele vai fazer com que os milagres dele na sua vida mostrem aos seus entes queridos, aos seus amigos, a todos que te cercam, que ele é aquele que é o único que pode transformar alguém. Essa é a mensagem de hoje, braços e pés da fé, exercite sua fé para que ela seja, da parte de Deus, um referencial da glória dele. E continue acompanhando diariamente a mensagem do Pão Nosso para 365 dias. Ficamos por aqui. Olá pessoal, vamos ao Pão Nosso de cada dia. Então hoje é dia 16 de março, nessa quinta-feira.
Quantas promessas você já fez e você não cumpriu? E quantas promessas já foram feitas para você e não foram cumpridas? Você consegue se lembrar de alguma? Alguém te prometeu alguma coisa e não cumpriu? Ou talvez você fez uma promessa. Quem sabe você prometeu para Deus que ia mudar aquele batismo nas águas, lembra? Ou melhor, naquele banho que você tomou. Você prometeu para Deus que ia parar de fazer alguma coisa ou começar a fazer alguma coisa. Você cumpriu aquilo que você prometeu? É muito importante você entender isso, por quê? Porque Ele promete e cumpre. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Como diz a meditação de hoje. Vamos lá, não se esqueça. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Isaías 55, versículo 11. Então o bispo diz: a palavra que sai da boca de Deus irá se cumprir. Toda palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Não há palavra inútil, vazia e infrutífera vinda de Deus. Então, tudo que está escrito na Bíblia tem uma razão para estar lá. Todas as palavras que foram ditas pelo nosso Senhor Jesus, tudo aquilo que foi passado para nós através de homens inspirados pelo Espírito Santo, tem uma razão de existir. Nada ali é inútil, nada. Então ele diz: não há palavra inútil, vazia, infrutífera vinda de Deus. Ele não fala nada da boca para fora, nada para agradar um e outro. Tudo que ele diz tem um propósito, tem um porquê. Ele trabalha com a palavra e honra a sua palavra. Por isso podemos confiar que ele fará aquilo que prometeu. Podemos confiar em cada uma de suas promessas. Podemos confiar em tudo o que ele diz. Tudo, inclusive sobre a salvação, sobre o inferno. Pode confiar. Se ele falou que existe, que vai acontecer, não tenha dúvidas. Não é como seres humanos que ora dizem A, ora se contradizem com B. Nem faz promessas ao vento. A palavra que sai da boca de Deus prospera, multiplica. Ele tem plena consciência do que quer para nós. Ele sabe exatamente do que você precisa. Você tem lido e ouvido as promessas de Deus para a sua vida? Não permita que nada desvie seus pés do caminho. O caminho é o Senhor Jesus. Não permita que nada desvie seus olhos do foco. Mantenha sua fé, sua confiança. E não se esqueça de agradecer neste momento pela resposta que pela fé você já recebeu. Toda palavra que sai da boca de Deus se cumpre. Não esqueça disso. Está numa situação difícil, procura uma promessa de Deus feita e cobra a Ele isso. Pede a Ele para que essa promessa se cumpra na sua vida. Agora, para que isso aconteça, você também tem que fazer a sua parte, não é verdade? Então tá aí a meditação de hoje. Agradeça já, faz a sua oração quando você terminar de assistir esse vídeo, agradecendo a Deus não só por aquilo que você já recebeu, mas inclusive por aquilo que não chegou ainda, mas você já recebeu, porque Ele já prometeu. E o que Ele promete, Ele cumpre, tá bom? Lembrando a todos, sábado, depois de amanhã, é dia de Luau FJU, nós vamos estar aqui a partir das 16 horas no Templo de Salomão, inclusive o Bispo Renato vai estar com a gente, dando uma mensagem muito especial para vocês jovens com relação à vida amorosa, tá bom? Então fica aí, ó, Pão Nosso para 365 dias, a nossa meditação diária. Se você não tem esse livro ainda, adquira o mais rápido possível ou acompanhe através do aplicativo, né, da Bíblia Fiel, nosso aplicativo da Bíblia do Bispo Macedo, com os comentários do Bispo Macedo. Todo dia a gente tem também um Pão Nosso de cada dia, tá bom? Um abraço para vocês, Deus abençoe. E aí galera, beleza? Tudo bem?
Eu estou passando aqui para mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 Dias, o livro de autoria do Bispo Edir Macedo. E se você não tem o livro, você pode encontrar no site arcacenter.com.br ou então em uma universal mais próxima de você. E hoje vamos falar que nem sempre orar resolve. Hoje a meditação é o dia 76, 17 de março. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Isso está escrito no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15. E a meditação diz assim: não era momento de orar. Atrás, o exército de Faraó, à frente, o mar vermelho. O momento exigia ação. Há momentos em que você precisa orar, meditar na palavra de Deus e jejuar para conhecer a vontade de Deus e saber como agir. Porém, há momentos em que você tem de tomar atitude. Saiba usar a sua fé de acordo com o seu momento. Não ore quando tem de tomar atitude, nem tome atitude sem ter certeza da vontade de Deus. Nesse caso, é melhor orar e esperar a direção divina. Quando não sabemos o que Deus quer de nós, é obrigatória a nossa oração. Mas quando sabemos o que é a vontade de Deus, não adianta a oração. Deus deu a promessa para Josué dizendo: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Isso está escrito em Josué capítulo 1, versículo 3. Com aquela convicção firme e forte, partiu para cima dos seus inimigos. Imagine-se se na hora de enfrentar seus inimigos, ele se ajoelhasse e orasse: ó Deus, me ajude a vencer esses inimigos. Jamais venceria. Ele teve de avançar. Não era hora de orar. Era hora de executar a vontade de Deus. Qual é o momento que você está enfrentando? Qual é o sonho que você quer realizar? Se tem a convicção da vontade de Deus, parta para cima, com atitudes de coragem que vão mostrar a certeza que está dentro de você. Há pessoas que morrem sem ver as promessas de Deus se cumprirem, por falta de atitude de fé. Você precisa saber o momento certo para orar e esperar, ou para agir e contar com o Espírito de Deus, ou então para fazer os dois ao mesmo tempo, orar e agir. Então a meditação de hoje fala que nem sempre orar resolve. Ou seja, tem coisas que já está para você conquistar. Tem situações que já está pronta, só esperando a sua atitude para você tomar posse. Um exemplo simples que eu posso trazer para você meditar em cima do que a gente acabou de ler é, por exemplo, se alguém que está desempregado recebesse uma proposta já garantida, dizendo assim: João, vá lá na minha empresa amanhã pela manhã, às 8 horas, que você já está empregado. Você só vai assinar os papéis e tomar posse do seu emprego. Ora, João já estaria empregado pela boca daquele que falou. Então não precisaria ele falar de novo: ó Deus, que o Senhor me consiga este emprego. Não, já foi dito para ele que era para ele estar amanhã na empresa às 8 da manhã, então ele já estaria empregado. Ou seja, essa é uma situação que não precisaria orar ali para receber o emprego, já estava na mão da pessoa. Então só era tomar atitude, estar lá pela manhã, às 8 horas da manhã, a hora que foi marcada. Então é um exemplo simples que você pode entender melhor o que nós estamos falando aqui sobre que nem sempre orar resolve. Mas se você não tem a certeza, se você não tem ainda nenhuma proposta, você precisa orar para saber a vontade de Deus. Então, tome atitude quando tem que tomar. Você tem a certeza que vai dar certo? Então vai para cima. Você está em dúvida? Então ore para saber a vontade de Deus. Então essa é mais uma meditação do livro O Pão Nosso para 365 Dias. E hoje, sexta-feira, nós temos a corrente de libertação para que você se livre de todas as correntes do mal, para você hoje ser liberto e livre de todos os projetos do mal. Então, vai um universal mais perto de você, hoje sexta-feira, para você receber a oração de libertação e ter certeza da sua vitória. Então, essa foi mais uma meditação. Que Deus abençoe vocês,
Tamo junto e misturado. Que Deus abençoe a sua vida, muito bom dia. Nós vamos dar continuidade à leitura deste livro maravilhoso, O Pão Nosso para 365 Dias, do Bispo Macedo. Se você não tem este livro, você pode adquirir ele pelo site do Arca Center. E hoje, dia 18 de março, o Bispo vem falando sobre o amor e o ódio. A palavra de Deus diz assim: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Você vai entender o porquê, de repente, você que tem o Espírito Santo, você que tem buscado o Espírito Santo, buscado ser de Deus, você tem passado por determinadas situações na sua vida. Há dois tipos de pessoas no mundo: os nascidos do mundo e os nascidos do Espírito de Deus. Os nascidos do mundo possuem o Espírito do mundo. Os nascidos de Deus possuem o Espírito de Deus. Os filhos do mundo odeiam os filhos de Deus, porque são possuídos pelo Espírito do mundo. Ou seja, a luz não se dá com as trevas. Agora você entende porque você às vezes passa por perseguições no seu trabalho, na sua casa, com amigos, porque o Espírito que há em você ainda não há neles. Então as trevas conflitam com a luz. E o bispo diz, Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. João 15, 18. Esse ódio só existe porque são filhos do mundo, filhos de Satanás. Ora, se Jesus, filho do Deus Altíssimo, foi odiado, imagine nós. Se ele passou por lutas, por perseguições, imagine a gente. Mas o Espírito dele nos renova e nos fortalece a cada dia. É possível os nascidos do Espírito Santo odiarem? Podem até se irar diante das circunstâncias, mas nunca, jamais e em tempo algum odiar. O ódio cristão se dá apenas em relação às injustiças e pecados, nunca a seres humanos. O ódio às pessoas só existe por conta da presença de Satanás. Ou seja, a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as forças espirituais do mal. Não podemos nos irar contra as pessoas, mas sim contra os problemas, contra as situações que se levantam em nossa vida. Mesmo odiados pelos filhos do mundo, o que nos confortará é a certeza absoluta de que, primeiro, não somos do mundo. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Segundo, fomos escolhidos do mundo pelo próprio Senhor Jesus. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Só os que têm o Espírito de Deus possuem a certeza de terem sido separados do mundo. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem a certeza de que Deus é com a gente. A gente tem paz, a gente tem alegria, ânimo, força, coragem. O mundo pode estar desmoronando, acabando, mas dentro de nós há uma certeza de que Deus é conosco e que no final vai dar tudo certo. E o bispo encerra dizendo: não se entristeça com perseguições. O mundo odeia aqueles que não são do mundo. Não se preocupe, você está sendo perseguida, perseguido, estão te humilhando, te caluniando, te difamando. Levante as suas mãos para o céu e diga graças a Deus, porque grande é o seu galardão. Deus deu seu único filho e ele também passou por perseguições, mas hoje ele está sentado ao lado direito do Pai. Vai dar tudo certo. Que Deus abençoe a sua vida e continue acompanhando o Pão Nosso para 365 dias. Até a próxima.
o 78º dia da nossa meditação no livro O Pão Nosso para 365 dias. 19 de março. E neste capítulo em particular, o bispo fala sobre a fé que funciona, baseado em Gênesis 15, versículo 6, que diz: ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Aqui ele fala, ele trata de Abraão. Aí ele segue dizendo: a crença que você tem é o poder de Deus dentro de você. A crença que você tem, a fé que você tem, é o poder de Deus dentro de você. Então isso aqui já fala muito, já diz muito. Essa fé funciona aliada ao raciocínio, não à emoção. Raciocínio. Quando a Bíblia cita a palavra espírito com E minúsculo, trata-se do poder cognitivo do homem, o poder de pensar, está aliado ao raciocínio. Então a fé é aliada ao raciocínio. Você sabe que Deus pode tudo. Sabe que está escrito que Ele está com você. Então raciocina. Se Deus é comigo, não preciso ter medo dessa situação, nem ficar tímido diante das adversidades. Você reflete no que está escrito na palavra de Deus. Não repete versos decorados. Isso até um papagaio é capaz de fazer. Muitos religiosos recitam o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas tudo lhes falta. Falta, pois não creem. Creem da boca para fora. Se o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar. Se faltar, é porque o Senhor não tem sido o seu pastor. Simples assim. O pastor, ele guia as ovelhas, e as ovelhas ouvem a voz do pastor. Elas seguem a direção do pastor. E nada lhes falta. Elas são bem protegidas, bem alimentadas, bem cuidadas. O pastor cuida delas. Então, se a pessoa diz que Jesus é o Senhor, é o pastor da alma delas, mas ela não obedece, não segue as direções, faz a maneira dela, então não tem como ele ser pastor daquela pessoa e, portanto, ela fica a ver navios. Mas se o Senhor é seu pastor e algo ainda lhe falta, então você vai até ele e cobra. Aqui já é o caso daqueles que obedecem, que seguem a voz do seu pastor, mas está lhe faltando algo. Então ele diz: Senhor, o Senhor é meu pastor. Está escrito aqui que nada falta às suas ovelhas. Sou sua ovelha. Isso e aquilo está me faltando. Não está de acordo com a sua palavra. Então, ele honra essa ousadia, porque essa ousadia nada mais é do que reação de fé. E Deus se agrada desse tipo de ousadia, jovem. Deus se agrada, porque ele é um Deus que está pronto o tempo todo a fazer algo por nós, a agir por nós. Deus não se agrada de muitas situações que ele vê na sociedade, nos dias de hoje, no mundo, e principalmente na vida das pessoas. Então, quando as pessoas não buscam a ele, não creem nele, isso é uma ofensa. Agora, quando a pessoa crê, ela se lança sobre a palavra e ela cobra, então aquilo ali para ele é um sinal de fé, e ele se agrada muito dessa ousadia, dessa fé. Porque a pessoa está mostrando para ele que crê, que depende dele. A pessoa está dizendo o seguinte: olha, se o Senhor não fizer isso por mim, quem mais fará? Pois o Senhor é meu pastor. Da mesma forma, um dizimista pode cobrar. Está escrito em Malaquias 3,10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando o dizimista olha para a sua vida, ele tem de ver os céus abertos e bênção sem medida. É o que diz a palavra. E quem crê tem o direito de cobrar. Essa é a condição de um dizimista. Se ele é fiel, ele é obediente, honra a Deus, é segundo, se faz segundo, não somente no valor monetário, separando corretamente o dízimo,
Não, a gente ensina isso o tempo todo. Nós somos o dízimo. Se eu logo pela manhã acordo e ligo a televisão, ligo o rádio, vou checar minhas mensagens no WhatsApp, entro na internet, antes de falar com Deus, então eu não sou dizimista. Então, quando eu acordo e logo já oro, agradecendo a Deus pela noite de sono, agradecendo pelo dia que está se iniciando, peço a Ele a direção, estou sendo dizimista, estou colocando Ele em primeiro lugar. Não só quando eu desperto, mas em tudo que eu faço, tudo que eu for fazer, seja na igreja, na força jovem, seja nos meus estudos, na minha profissão, em relação à minha família, pessoal, algo pessoal, eu peço a direção de Deus, eu coloco Ele em primeiro lugar. Então eu estou sendo dizimista, estou honrando a Ele. Então eu tenho direito de cobrar e Ele vai me ouvir. E ele conclui dizendo, quando você raciocina, olha só, quando você raciocina, ele se coloca como quem crê. Desculpa, quando você raciocina, ele se coloca como quem crê, então raciocina e crê. Pode cobrar de Deus o cumprimento de suas promessas. Então, pode cobrar, Jó. Se você tem sido fiel, se você de fato tem sido uma ovelha, tem dado ouvidos à voz do seu pastor, pode cobrar, porque agora, nesse momento, ele está pronto a lhe abençoar. Caso contrário, então significa que você não tem dado ouvidos. Então se conserte, busque a Ele. Hoje é domingo, busque a Deus, compareça a uma das reuniões, faça isso e com certeza Ele vai te honrar. Tá bom? Deus abençoe, até amanhã com mais uma meditação. Pessoal, nós estamos aqui para dar continuidade à meditação do livro O Pão Nosso para 365 dias. Caso você ainda não tenha adquirido o seu livro, você pode procurar a Universal mais perto de você. E pode fazê-lo também com total praticidade através do nosso site arcacenter.com.br. Hoje é dia 20 de março, nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema o arrependimento. O texto sagrado diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Diante do verdadeiro arrependimento, o perdão é imediato. Arrependimento não é remorso. Remorso é apenas um sentimento de tristeza momentânea ou a vergonha por algum erro cometido, sem atitude alguma em relação ao erro. Isso faz com que seja fácil cometê-lo novamente. Já o arrependimento, ele é marcado principalmente pela atitude, pelo sacrifício de abandonar o erro. O arrependido passa a ter nojo do que fez e não quer tornar a fazê-lo novamente. Está aí uma dica muito importante para você saber diferenciar o que é arrependimento do que é remorso. E um detalhe é que muitas vezes quando a pessoa ela erra, quando ela peca, é muito comum ela se culpar, não é verdade, pelos erros cometidos. Mas a única pessoa que poderia nos condenar de fato e de verdade, que teria toda a autoridade para isso, é Deus. E Deus, vendo em nós um arrependimento sincero, se Ele decide nos perdoar e esquecer o erro, quem somos nós para ficar olhando para trás, para ficar lembrando do passado? Então, se você tem um arrependimento sincero, pratique isso diante de Deus, procure olhar para frente, olhar para Jesus e crer que com Deus você pode ter uma vida nova. Tá certo? Nós vamos seguindo com essa meditação todos os dias. Fique ligado no propósito que nós estamos vivendo do Pão Nosso para 365 dias. Até lá! Fala galera, muito bom dia, estamos aqui, mais um dia do propósito da leitura do livro Pão Nosso para 365 dias. Se você ainda não adquiriu esse livro, adquira uma Universal mais próxima de você ou pela arcacenter.com.br. E hoje nós iremos falar sobre a fofoca.
Quantos jovens que não vêm sendo atingidos por isso? Quantas pessoas, infelizmente, que vêm se interessando pela fofoca? Você sabe que só se interessa pela fofoca aqueles que são nascidos da carne, porque aqueles que são nascidos do Espírito não se interessam por isso, não se deixam levar pelas más conversações e muito menos por picuinhas. Olha o que está escrito aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios 18, 21. Você tem que saber utilizar o poder da língua para o bem e não para o mal. Se você utiliza para o mal, você atrapalha a vida de outros e acaba atrapalhando a sua. Vamos agora à explicação do Bispo Macedo. Diz assim, olha, onde há pessoas, ao disse-me disse, fofoca, intriga, crítica e coisas tal. Não importa se são adultos, jovens ou até mesmo criança, a língua sempre vai trabalhar, na maioria das vezes, para o mal. Na igreja não é diferente, mesmo entre supostamente espirituais, que oram, rezam e fazem preces. E logo em seguida criticam os demais. Usam a língua tanto para o bem quanto para o mal. Com ela tentam servir a Deus, mas com certeza servem ao diabo. Como administrá-la só para o bem? Como se defender-se da língua alheia? Tem muitas pessoas, infelizmente, que vêm sendo atingidas pela língua alheia. E como usar a língua para o bem? Como usar esse poder de uma forma positiva? É o que vamos ler agora, nesse momento. Diz assim, só um caminho, o da fé. A fé sem coração, sem sentimento. Quando ouvir vozes que não estejam de acordo com a palavra de Deus, isto é, vozes produtoras de dúvida, mal-estar, medo, preocupações, enfim, vozes que estressam, imediatamente há que se mandá-las para o quinto dos infernos. Os da fé sem sentimento não julgam segundo a aparência, não dão atenção às coisas visíveis, não são receptíveis às coisas que se veem desse mundo tenebroso. Antes, firmam seus pensamentos e seus passos nas promessas de Deus. Ou seja, você quer que a sua vida venha a ser blindada, você quer ser um jovem abençoado, você não quer ser atingido pelas picuinhas, você não quer ser atingido pela fofoca, então você coloque a sua vida na palavra de Deus. E diz mais aqui, não se interesse por abobrinhas, picuinhas e muito menos pelas opiniões alheias. Não se preocupe com a sua imagem, com o que vão dizer, etc. Seja sábios, meus caros. Brinde a sua fé com o poder da palavra de Deus, desprezando os sentimentos. Não dê crédito a comentários que tirem a sua paz. Sejam espertos e pratiquem este conselho, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 18. Coloque a sua vida na palavra de Deus. E não se preocupe se falam bem ou se falam mal de você. Creia que Deus ele vai estar te abençoando. Coloque a sua vida na palavra de Deus. Eu tenho a certeza que você vai colher bons frutos. Que Deus abençoe a todos e até lá.